Paz direita aí, né, meu irmão? Graças a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória sim. Mas vale, eu brinco com meus alunos, né? Sou professor, vocês sabem. Quando eu vou dar aula, eu falo para eles, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então, às vezes, a gente está meio assim, né? Meio ruim, mas estamos vivos. Glória a Deus. E para nós, né? Se morrermos, também estaremos com o Senhor. Então, para a gente não tem tempo ruim. Sempre é tempo bom. Glória a Deus. Pastor Marcelo quer que nós, os 3 pastores, né? Ficamos mais frequentes nas demais igrejas. A gente tem falado uma só igreja, mas que se reúne em 3 lugares. Então, esse princípio da unidade, esse princípio da comunhão é o que nós acreditamos que vai fazer com que esse reino se espalhe cada vez mais. Amém? E aí o Michael está hoje ministrando, o pastor Michael está ministrando lá em Cabriúva, e o pastor Marcelo está ministrando na Vinde, né? Igreja Manaim Vinde, e eu estou aqui para a honra e glória, né? E misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui pela sua infinita graça, seu infinito amor, para trazer uma palavra para a igreja. Estive pensando desde que recebi esse convite, desde que recebi, né, essa instrução para poder estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de orar bastante, gosto de me dedicar um tempo a entender o que Deus quer que eu fale para a igreja, né? Sempre tenha sido a minha prática. E aí eu me isolo mesmo, eu fico lá no meu escritório e orando a Deus e clamando a Deus e pedindo que Deus se revele através da sua palavra, que Ele possa trazer uma palavra para vocês. Amém, queridos irmãos? Então, eu fui até tentado a mudar nas últimas horas aqui, mas o Senhor não me permitiu. Eu acho bem interessante, né? Os irmãos, quase sempre quando eu venho aqui, vocês falam assim, você que vai pregar, e eu sempre falo, tomara que não. Tomara que não, irmãos, porque é assim que eu entendo, é assim que eu tenho dedicado a minha vida. Eu tenho procurado não atrapalhar Deus. E se eu não atrapalhar Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com vocês. Glória a Deus, porque eu posso tentar trazer uma expectativa humana, eu posso ser habilidoso, fazer um marketing aqui, fazer vocês saltearem, pularem, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi pregar a palavra tal como ela é, do jeito que ela tem que ser pregada. Glória a Deus, amém, irmãos? Por incrível que pareça, isso está dando resultado, porque Deus sempre vai falar. Deus não tem compromisso com o pregador, tem compromisso com a palavra dele. Amém? Deus não tem compromisso com o pregador, tem compromisso com a sua palavra. Eu amo um trecho bíblico, e eu estou falando isso para vocês, não tentando, né, fazer uma falsa modéstia, mas eu amo um trecho bíblico quando o apóstolo fala, quanto a mim, já estou sendo derribado, né? Já estou sendo ofertado como oferta de libações. E isso eu acho fantástico, né? Esse trecho bíblico, quando ele está falando lá, né, do seu final, ele diz, olha, eu estou sendo derramado como uma oferta líquida. Essa oferta de libações era uma oferta líquida, e essa oferta líquida era derrubada, né, derramada em cima do cordeiro. E aí aquele aroma subia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não sou o cordeiro. Eu só sou a oferta líquida que está tornando o nome dele, né, expandindo o nome dele e fazendo com que o nome dele chegue em todos esses lugares. Essa é a nossa intenção enquanto pregadores, irmãos, que o nome de Cristo seja glorificado nessa noite. Que ele seja exaltado nessa noite, e que ele possa ser lembrado sempre nas nossas reuniões culticas. Amém? Dado isso, minha esposa não está comigo, como vocês sabem, ela está servindo lá a igreja em Cabriúva, e hoje era a escala dela, e a gente tem procurado ser exemplo nisso, de manter as escalas firmes. Ela tinha um compromisso com as mulheres também de lá, e aí eu achei por bem não cancelar e deixá-la lá, também para acolher o pastor Michael e ver alguma necessidade do pastor. Glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala assim, que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia.
Irmãos, fala com um sorriso no rosto, senão vai parecer muito falso isso. Fala lá, que bom que você está aqui nessa noite. Que essa cara fechada aí, meu irmão, você está numa igreja viva, aleluia! Glória a Deus! É isso, mudou a dinâmica. Tá, abram a Bíblia de vocês na carta, segundo escreveu Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 10. Louvado seja Deus. A Bíblia aqui eu gosto de usar, a gente chama de NVI, tradução NVI. Estou mais acostumado com essa versão, mas creio que o sentido sempre vai ser o mesmo. Glória a Deus. Portanto, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também lhe foram destinados. Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez quero agradecer ao Senhor pelo privilégio. Para mim é uma honra poder anunciar essa palavra, anunciar as Escrituras. Ó Deus Santo, Deus amado, algo que até os anjos, o Senhor disse, que gostariam de proclamar esse evangelho, de falar dessa palavra tão preciosa, dessa palavra tão maravilhosa. Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos, Pai Santo, Pai amado, o nosso entendimento, fechamos todas as portas da distração, fechamos todas as portas que façam a gente, ó Deus Santo, dispersar daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. Por isso nós pedimos que o Senhor, ó Deus, fale com o teu povo, feche todas as brechas, em nome de Cristo Jesus, que essa igreja a qual o Senhor está edificando, continue crescendo cada vez mais, ó Deus Santo, Deus amado, alcançando famílias, restaurando famílias, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é assim que nós oramos, amém, glória a Deus. O assunto que eu vou tratar hoje, eu chamei de pedras vivas, fala para o irmão que está ao seu lado, pedras vivas, aleluia, pedras vivas, está meio morto, fala de novo, pedras vivas, irmão, em nome de Jesus, que cara que é? Pedras vivas. Então a gente não pode se comportar como pedra morta. Pedra morta é o tijolo. Está aqui, ó. Isso aqui é uma pedra morta.
mas vocês são pedras vivas. Então se comportem como pedras vivas, e não como pedra morta. Glória a Deus, irmãos. Então a pedra tem uma função, e é isso que eu quero falar. Eu acho bem interessante que a gente precisa ter uma percepção melhor, e é isso que eu tenho dedicado a minha vida em Cabreúva Centro, e isso tem dado resultado, é falar o que é igreja, porque parece que as pessoas não entendem muito bem o que é. A gente é cheio de palavras humanas para tentar descrever aquilo que é a igreja. Mas o Senhor, quando foi falar da igreja, quando Ele foi falar desse lugar de encontro, Ele falou por meio de revelação. Amém? Quando Jacó, por exemplo, né, quando ele está lá, correndo do seu irmão, e aí ele chega em Betel, no lugar lá, né, e ele vê visões, ele vê uma escada posta até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo, e Jacó vai dizer, este lugar, por revelação, é a casa de Deus, é a porta do céu, aleluia. Então você está num lugar que representa uma comunicação, você está num lugar que representa um relacionamento, você está num lugar que representa uma conexão, aquilo que é ligado nos céus, né, será ligado na terra, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, e vice-versa, ou desligado, amém? Então nós não podemos tentar classificar a igreja, eu acho que a igreja é isso. Quer classificar a igreja? Olha porque a Bíblia está dizendo que a igreja é. Olha para as próprias declarações do Senhor Jesus do que é a igreja. Aleluia! Glória a Deus! A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus, meu irmão. É Ele que é o edificador. Então, quando você fica com raiva da igreja, você está ficando com raiva de Jesus. Mas a pessoa falhou. Mas Jesus não falhou. Aleluia, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. A gente sabe que aí fora tem muitos conceitos, mas nós sempre vamos ficar com a Bíblia. Sempre vamos ficar com a Bíblia. Vocês estão comigo? Lembra do trecho bíblico de Pedro, quando ele vai chegar para Pedro, né, que eu vou daqui a pouco trazer para vocês também. Ele fala, Pedro, quem vocês, eu acho que eu disse isso também da última vez que eu estive aqui, quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, e aí começa a dizer o que as pessoas estão dizendo. Amém? Vocês estão comigo? Muita atenção, irmão, sei que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Mas, aí ele diz, tá bom, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Se dirige aos seus discípulos, e Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, maravilhosamente, vai olhar para ele e vai falar, que bom, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E ele vai dizer, e eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, foi por meio de revelação. Sim ou não? Quando Jesus, lá no Apocalipse, vai aparecer, e Jesus começa a fazer declarações para João, lá na ilha chamada Pátimos, sobre a igreja, foi por meio do que, irmãos? Revelação. E eu me achei no Espírito. E ele começa a falar a situação da igreja. Então o que eu quero dizer a você, muito cuidado em usar somente a expectativa humana para fazer declaração do que é a igreja. Você precisa ir mais longe, você precisa ir mais fundo, você precisa ir mais alto. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer que vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu vou repetir. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que isso quer dizer? Você está aqui, mas não está aqui. Não, irmão, só o irmão Marcelino que é terra. Glória! Você está aqui,
mas não deveria estar aqui. Você deveria estar sentado com Ele nas regiões celestiais. Se você colocar em prática a palavra, ela se torna a palavra de Deus na sua vida. Essa palavra vai mudar a sua vida, mas a sua expectativa tem que ser que quando eu leio as Escrituras, é o próprio Deus que está falando com você. É assim que a gente deve encarar. Então é como se eu estivesse lá, junto com os 24 anciãos, junto com os seres viventes, junto com os querubins, junto com os serafins, e uma palavra está saindo do trono. Essa palavra que está saindo do trono está chegando na minha vida. Essa palavra vai mudar a situação da minha família, da minha casa. Essa palavra vai me transformar. Porque eu estou onde Jesus quis que eu estivesse. Na verdade, meu irmão, foi Jesus que te trouxe nessa noite para falar com você poderosamente. Poderosamente. E parece que Pedro tem essa revelação quando escreve sua carta. Ele está escrevendo justamente nesse contexto para dizer o que é a igreja. E a gente não pode perder isso de verdade. A gente não pode perder essa noção. E isso vai mudar a forma como nós governamos a nossa vida. Deixa Deus falar o seu coração. Hoje nós sabemos, eu coloquei até no Instagram, um grande amigo, Mangini, um grande amigo. Já era meu amigo antes de ser prefeito. Comia lanche quando eu vendia lanche lá no Comilão, há muito tempo atrás. Passava lá enquanto policial. Sempre me tratou com muito respeito, muito carinho, jogamos futebol junto. E, enfim, eu sei que é um dia difícil, mas eu lembro que na consagração quando eu fui consagrado a pastor, o prefeito estava aqui, e eu cheguei para ele e falei: prefeito, o que a cidade precisa? Da igreja Manaim. Nós não queremos tirar da cidade. Nós queremos abençoar a cidade. Então, é o que você precisa. Isso foi o que eu falei para ele, acho que no primeiro ato do meu pastorado. Porque parece que a nossa relação... Deixa Deus falar o seu coração, irmão. A nossa relação com a cidade não é uma relação comercial. Nós viemos para mudar a cidade. Nós não viemos fazer negócio com a cidade para que os nossos bolsos fiquem cheios. Não é isso. Nós viemos mudar a cidade através de Cristo Jesus. É por isso que é o que a cidade precisa. É por isso que nós não vamos fazer com chaves e fazer isso, aquilo. Nós acreditamos que nós somos uma pedra viva e que a gente tem muito mais a contribuir para a cidade do que a cidade contribuir para a gente. Aleluia, irmão! Eu sou um cara difícil. A nossa relação não é uma relação comercial. Nós sabemos quem somos. Sabemos de onde viemos. Sabemos quem somos. E sabemos para onde estamos indo. Aleluia! A palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, nosso comportamento é os embaixadores de Cristo. É isso. Glória a Deus. Irmãos, a palavra igreja não nos ajuda muito. Porque a palavra eclésia, ou eclesia, significa sair para fora. Meu Deus. Então, qual que é a ideia da igreja? É um clube social? Deixa Deus falar o seu coração, hoje eu vou jogar tudo, irmão. A próxima vez vocês não me convidam, que eu estou, como diz os jovens, virado giraia. Não é a época deles essa, não é do giraia. Pois é, mas eu vou soltar tudo aqui, porque eu quero, de verdade, eu tenho amor pela igreja, irmão. Tenho amor pela igreja, eu tenho amor por aquilo que Jesus está edificando, e aquilo que Jesus está edificando é lindo demais.
É lindo demais. A gente sabe que tem imperfeição, mas Ele está curando até as nossas rugas. Ele vai apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Significa que é Cristo. Deixa Deus falar o seu coração. Parece que é Cristo que está transformando essa igreja que Ele está edificando. Ele é a pedra principal da igreja. É por isso que é em Cristo. Diga para o seu irmão, em Cristo. Fala com autoridade, em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo em nós é a esperança da glória. Então, sem Cristo, sem glória. Sem Cristo, condenação. Mas em Cristo, nenhuma condenação. Então, qual que é a força da igreja? Cristo, a pedra viva, a pedra principal, a pedra angular. É Ele que está edificando a igreja. Irmãos, é uma ignorância achar que quem edifica a igreja é o pastor Marcelo, o pastor é Cristo. Uma vez o irmão chegou assim, falou assim para mim, lá em Cabril, irmão, com muito temor eu vou falar isso aqui, tá? Com muito temor. Você precisa falar mais, sabe, sobre oferta, sobre isso. Falei, irmão, se Deus manteve essa igreja com a porta aberta por tantos anos, Ele continuará levantando pessoas, aleluia, porque tudo é dele. Mas se a igreja se fechar, meu irmão, fechou o templo, mas a igreja continua viva para todo sempre e pelo sempre, porque Ele disse, as portas do Hades não poderão conter o avanço da igreja. Quando Ele diz, Pedro, tu és Petra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele está falando, e as portas do Hades, da morte, não poderão conter. Aleluia, vai ter gente ressuscitada. Oh, glória a Deus, irmão. Vai ter gente que vai sair das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Vai ter gente que não era povo, mas agora se tornou povo. Vai ter, meus irmãos, é isso que nós cremos. Glória a Deus, só a introdução, então você fica esperto. Glória, só a introdução, para você pegar um gosto. Então, irmãos, quando você pensar em igreja, olha para o alto. E depois olha para baixo. Que a sua visão vai ser muito melhor, amém? Parece que Pedro, de alguma maneira, está olhando para um ambiente de construção. É como se ele estivesse falando, olha, tem um monte de pedra. Tem a pedra de esquina. Então, o texto nos convida a isso. Parece que ele está falando do ambiente em que alguma coisa está sendo construído. Amém? E aí ele começa a falar dessa relação das pedras. A gente vê que ele começa a falar da pedra que é a pedra principal. Então, pedra, irmãos, vai falar da nossa origem. Amém? Porque ele está falando, tem uma pedra principal. E tem as pedrinhas. As pedrinhas são você. A pedra principal é Jesus. Agora, se Jesus é a pedra principal, a pedra angular, glória a Deus, que era a pedra que deixava todas as outras pedras alinhadas. Então, se Jesus é a pedra principal e você é uma pedrinha, qual é a sua origem? Jesus. Então, o segredo é estar fundamentado em Jesus. Então, a pedra fala da sua origem, da onde você veio. E você veio de Cristo, meu irmão, porque você nasceu de novo em Cristo. Então, acredito que Pedro está falando, olha, sabe aquela declaração
que foi dada a mim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro está dizendo aqui, ó, não sou só eu que sou pedra. Você também é pedra. Viva! Aleluia! E nós estamos ligados à pedra principal, que é Jesus Cristo. Então volta para a sua origem, meu irmão. Volta para Jesus. As nossas mensagens precisam voltar a Cristo. Voltar para Cristo Jesus, o Senhor. Eu tenho dito lá embaixo que se há um mundo corrompido, se há um mundo que está sofrendo, ele sofre porque a igreja não está se manifestando. Deixa Deus falar o seu coração. Ele sofre porque nossa igreja é tímida. Nossa igreja devia ser mais ousada. A cura para as pessoas, a cura para essa nação, está nas pedras vivas que estão ligadas a Cristo Jesus, o Senhor. Deixa Deus falar o seu coração, eu sei que eu estou falando, irmão. Apóstolo Paulo, quando vai escrever a Romanos, eu nem ia por esse caminho, mas eu vou dar um teaserzinho só. Quando ele vai olhar, ele fala que a geração geme, que as pessoas gemem, que os apóstolos, os que têm as primícias do Espírito gemem, e mais ainda, diz que nós gememos. E por que geme? Aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, por que está gemendo? Porque aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É pedra viva, meu irmão, aleluia, que cara que é, em nome de Jesus, eu estou aqui para chacoalhar você mesmo, para que você tome posição nessa noite, como pedra viva, e não como pedra morta. Deixa Deus falar o seu coração. Se o mundo está em trevas, quem é a luz do mundo? Quem? Amém, irmão, vocês estão lendo a Bíblia. Se o mundo está apodrecendo, aquele sal que não deixa apodrecer, quem é? Aquele sal que conserva. Aleluia, vocês estão comigo, em nome de Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que reflete a luz de Cristo. Então, está na hora da gente começar a entender. Irmãos, mais uma. Quem é corpo de Cristo? Quem? Nós. Quem é o cabeça do corpo? E você está ligado a? Você tem o mesmo DNA. Aleluia. Eu tenho falado isso constantemente, que o corpo pode viver sem o pé, mas o pé não vive sem o corpo. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Espero que sim. Então a igreja é o corpo de Cristo. Agora, se ela é o corpo de Cristo, deixa Deus falar o seu coração. O que Jesus fez na Santa Ceia? Ele repartiu o pão. Sim ou não? Esse é o meu corpo que é repartido por vós. Estou pegando a mania do Josias. Repartido por vós. Se é repartido e eu sou corpo, o que eu tenho que fazer? Repartir, irmão. Repartir o quê? Aquilo que você recebeu. Repartir. Entender que o Pai, essa tem sido minha mensagem, irmãos. Que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que as dívidas é nossa, até as tentações são nossas. Está cheio de gente que ainda só descobriu quem é Deus, mas ainda não descobriu quem é o Pai. E você, como filho, deve apresentar o Pai para esses que só encontraram Deus. Estão comigo? Então fala de novo para o seu irmão, pedra viva. Pedra viva, eu gosto que vocês pregam junto, eu sou o do Diga. Pedra viva. Pedra viva. Aleluia. Primeira lição,
Está no versículo 4, ele diz assim: à medida que vocês se aproximam dele, estão comigo? A pedra viva, rejeitada por homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. À medida que vocês se aproximam, significa que nós, como igreja, devemos nos aproximar de quem? De Cristo, a pedra viva. Você veio nessa igreja para ouvir uma boa... Não, meu irmão, você veio nessa igreja para se aproximar de Cristo. Você veio buscar a Jesus e Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Irmãos, aquele canto que a gente colocou, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Se você vai no texto de Cantares lá, ela não esperou nada, ela fechou a porta. E o noivo foi embora. Mas que bom, né? Que a moça falou: não, eu estou esperando, vem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e não vou falar que nem a Sulamita, né? De Cantares. Quando ela fala assim: eu fechei a porta, eu queria encontrar com ele, aí ele foi embora. Mas não, nós somos aquele que abrimos a porta e que falamos: sim, vem Senhor Jesus, foi para isso que eu vim, é para isso, para Ele que eu canto, é Ele que eu adoro, é Ele que eu busco, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Messias, aleluia, vem Senhor Jesus. Parece que a gente está com medo da volta do Senhor. Senhor, volta, mas não, eu ainda preciso casar, volta. Não, mas espera um pouquinho, eu tenho que fazer minha faculdade. Não, meu irmão, volta. Imediatamente, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Muito feliz, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Aí você fala: e você já casou. Irmão, você vai casar com Jesus, ô glória, que coisa melhor do que essa. A noiva se encontrará com o noivo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos lembrar dessas coisas. O que eu mais desejo, o apóstolo Paulo está falando: se as minhas fraquezas me aproximam de Cristo, então, aleluia, que venham mais perseguições, que mais coisas assim aconteçam comigo. É Ele que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Desde agora está me reservada a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Então como é que você tem que esperar? Irmãos, eu falei no culto que eu estava aqui passado, eu falei: nosso louvor tem que ser como Jesus estivesse chegando, como se Ele estivesse passeando no meio da igreja. A nossa reação cultica tem que ser: fala mesmo, Senhor Jesus, queremos ouvir a sua voz, assentado nas regiões celestiais. Queridos, não é só mais um culto, é o culto do Senhor, é o dia do Senhor preparado para a sua vida, para a sua vida. É o dia que o Senhor fez. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer declarações ao teu respeito, e uma declaração que Ele vai fazer é: você é uma pedra viva, que está ligada à pedra principal, que é Jesus Cristo, o Senhor. É por isso que a nossa igreja não pode ser uma igreja morta, tem que ser uma igreja viva. Oh Deus, deixa Deus falar o seu coração. Queridos, quando entra alguém no nosso meio, ele tem que ser impactado pela nossa vida. Você tem que falar: seja bem-vindo à casa do Pai. Meu irmão, eu estava esperando você passar por essa porta e dar um abraço nele e falar: seja bem-vindo, porque a igreja é uma pedra viva. Irmãos, glória a Deus. Eu sou parte dele, eu fui tirado dele, glória. Não é a pedra viva, é quem nós somos e não o lugar onde estamos. Vou repetir: a pedra viva é quem nós somos e não o lugar onde estamos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, este templo, esse lugar
que nós estamos aqui. Se não tiver Ele, continuamos sendo igreja. Vou repetir. Essa estrutura, se não tiver, a gente pode estar ali no estacionamento. A gente pode estar nos campos. A gente pode estar na roça, onde eu vim. Ah, glória a Deus. A gente pode estar em qualquer lugar. Agora, essa estrutura, sem gente, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Fala aí, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui nessa noite, meu irmão. Levanta a mão para o irmão que está ao seu lado aí, vocês estão muito quietos. Nós vamos aqui declarar, eu quero te abençoar, meu irmão. Fala, eu quero te abençoar, aleluia. Porque eu já fui abençoado. Que a vida do Senhor possa estar na sua vida. Que você seja cheio de vida. Profetiza aí, fala, seja cheio de vida. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu quero declarar um final de ano maravilhoso para você. Eu tenho uma palavra do Senhor como pedra viva. Você vai ter um final de ano glorioso. Sabe por quê? Porque você está ligado à pedra principal. Porque sem a pedra principal é só pedra de tropeço. Sem a pedra principal é só pedra de escândalo. Mas se estivermos na pedra principal, oh meu irmão, coisa boa demais é servir a Jesus. A palavra de restauração está na sua boca. Porque Jesus compartilhou uma palavra de restauração para você. Só Deus sabe como você chegou na presença de Deus. Só Deus sabe quando Ele te encontrou. Vocês se lembram do dia que Jesus encontrou você, meu irmão? Mesmo aqueles que nasceram no berço, tem aquele momento de despertamento. Quanta coisa Deus fez na tua vida. Agora você pode ser um agente de transformação. Porque gente transformada transforma. Porque gente curada cura. Você pode ser uma pedra viva. E essa é a minha provocação, isso que eu tenho feito ao longo dos anos. Não é rocha de apoio, é rocha que eu faço parte. Não é só mais uma declaração, mas é a minha identidade, pedra viva. Lembra de que a gente é um pedaço dele. Glória a Deus. A gente somos pedrinhas vivas, espalhadas pelo mundo, que estão edificando pela misericórdia de Jesus, porque Ele é o edificador principal, a sua igreja. Então, você faz parte da nossa família. Fala para o irmão que está aí de novo, você faz parte da nossa família. O pregador já precisa ir para o fim. Eu achei curioso. Vamos ser batista de novo. Abre sua Bíblia em Gênesis 11. Deixa marcado aí que eu vou voltar, tá, gente? Deixa marcado aí que eu vou voltar. Gênesis 11. Eu ia passar só por cima, mas eu faço questão de ler com vocês. Versículo 3 e versículo 4 vai falar da Torre de Babel. E aí eu já vou indo para os finalmente. Versículo 3, versículo 4. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Amém? Então, o que a Torre de Babel é? Parece pedra, mas não é pedra. A intenção da torre, deixa Deus falar o seu coração, é tornar o nome da igreja, torre, famosa, e não o nome de Cristo. É uma intenção humana para tentar alcançar o divino. Por isso que eles falaram, desçamos contra eles. Vocês estão comigo? É duro dizer isso, mas o engraçado é que parece pedra. Parece igreja. Parece. Mas é? É uma mistura que parece, mas não é. Eles queriam fazer um culto ao seu próprio nome. Não parece, gente, de verdade. Qualquer dia eu trago mais essa parte, mas o culto parece que é um culto, em vez de ser um culto a Cristo, é um culto a quem? Ao seu próprio nome. É a igreja tal, que é a igreja tal, e o nome de Cristo, está onde? Eu tenho me irritado com essas coisas, irmãos. Tenho me irritado mesmo, isso tem me deixado com uma ira santa, assim, sabe? Mas eu estou orando nesse sentido. Parece que a gente perdeu essa ideia, mas que as igrejas, de alguma maneira. Pedra viva não pode ser um tijolo morto. Aleluia! Pedra fala do que vem de Deus, tijolo está falando do que vem do homem, nesse sentido do Babel, da intenção humana. Encontrar a pedra principal é que mantém toda a estrutura de pé. Não é a minha estratégia, não é a minha inteligência, é Cristo, meu irmão, que está edificando a igreja. Glória a Deus, não? Então é um retorno para as Escrituras, um retorno para Cristo. Imediatamente, glória a Jesus. Babilônia representa a atividade humana, eu escrevi, pedra viva representa a atividade divina. Em Babilônia eles se reuniam para ser abençoado, mas a igreja se reúne para abençoar outros. Irmão, eu estou aqui para ser canal de bênção para as pessoas. Glória a Deus, não, para tornar o nome de Jesus ainda mais glorificado e exaltado para todo sempre. Então, dado esse recado para os irmãos, outro trecho de Jesus, ele vai dizer que o reino dos céus é como alguém que encontrou uma pedra preciosa. Essas declarações eu não tenho tempo, nem vocês têm, de pedra. Depois você dá uma analisada, vocês vão ver que quando Jacó ergueu uma pedra, colocou como coluna. Então a pedra tem um sentido bem interessante na Bíblia. Uma pena que agora colocaram um relógio ali, e eu já sei que eu preciso ir para o fim. Utilizados como pedra viva. Então vamos para o versículo 5. Rapidamente, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Então você está sendo utilizado como pedra viva. É isso que ele está falando, utilizado. Gente, se é pedra viva, a igreja é feita de gente. Aleluia! Tem gente viva aí, em nome de Jesus? A igreja é feita de gente, mas parece, deixa Deus falar o seu coração, que em alguns lugares a importância é o bloco. A importância da igreja está naquele que pagou o preço por ela. E ele diz que você foi comprado com o sangue dele, derramado na cruz do Calvário. A igreja tem valor porque tem gente que é pedra viva. A nossa preocupação primeira são as pessoas. Aleluia! E se tivermos uma preocupação com parede, é para servir as pessoas, em primeira instância. Então, ele está falando, olha, a igreja é uma igreja feita de gente. É muito interessante o que Pedro vai usar, irmãos,
Em nome de Jesus, ela não é feita de bloco, ela não é feita de bancos. Aleluia, ela é feita de gente. Louvado seja Deus. Por isso, nosso investimento é em gente. Eu e minha esposa fomos lá para Cabriúva, porque reconhecemos que tem gente que precisa ouvir falar de Jesus. Irmãos, estamos lá há 4 anos dedicando as nossas vidas, porque sabemos que Deus pode fazer grandes coisas através das pedras vivas. Eu creio nisso, que Deus quer isso de todo. Sabe, essa é a intenção, sempre foi uma família, mas preciso correr porque eu sei que já estou chegando no final. A estrutura só serve se for para servir as pessoas, glória a Deus. Igreja é construída sobre pedra que vive. Deus não habita no bloco ou no tijolo, Deus habita em pessoas. Vou repetir, Deus habita em você. Em você, meu. É por isso que é o nosso compromisso, é a nossa vocação de pastores, que você possa encontrar o meu mestre querido, que você possa encontrá-lo, irmão, que ele possa mudar a sua vida como mudou a minha. Nunca perca isso, os cânticos são para ele. A oração é para Ele. Irmãos, eu não sei porque eu estou falando disso, mas parece que quando a gente vai orar, a nossa oração é uma resposta, parece que a gente quer que o outro escute. Não, é o Pai que está no céu, amém? Agora, quando você for até o Pai que está no céu, você vai ter uma palavra para abençoar quem está aqui. Porque Ele vai falar com você nessas alturas, nesses lugares de profundidade. Meu Deus, você tem certeza que é para eu estar aqui nessa noite, irmão? Tem certeza? Deus está falando com você, que eu estou ficando muito preocupado agora. O que sustenta a igreja é Jesus, a pedra angular. A força da igreja está em quem ela é fundada. Congregações podem ser fechadas, mas a igreja de Cristo não fecha nunca. Não fecha nunca. Essa casa espiritual, é casa o quê, irmão? Espiritual, meu irmão. Casa espiritual. Nota a conexão com o céu. Nota a conexão com Deus. Nota a conexão com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo. É esse lugar, meu irmão. É esse lugar. Esse lugar de aproximação pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Essa ousadia que o meu pastor pediu, essa ousadia para entrar no Santo dos Santos. Texto de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 11. Essa ousadia, os hebreus estavam querendo desistir. Eles estavam querendo alguns voltar para o judaísmo. Esse povo judeu cristão estava querendo voltar às práticas. Eles falaram: se vocês fizerem isso, não, vocês têm que ser ousados. O véu do templo se rasgou. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode ter revelação, porque agora está tudo aberto. Existe uma conexão. Agora você tem que ser ousado, igreja. Tem que ter ousadia, meu irmão. Tem que ter um empoderamento. Para de ficar aí com esse, sabe, que esse negócio. Não, em nome de Jesus, sou eu mesmo. Eu sou aquele, glória a Deus, que Jesus chamou para dar uma palavra para você. Uma jovem que isso, muito tempo isso, uma jovem entrou na sala de aula e eu percebi que ela chorava muito. Falou assim, deixou todo mundo sair, pediu para falar comigo, falou: eu vou me suicidar. Falei: não vai. Não, eu vou. Falei: não vai. Mas como é que você sabe que eu não vou? Eu falei: porque você me procurou. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus. Aí Deus me levou no Salmo 70, quando os pés quase vacilaram.
Irmãos, a jovem casou, glória a Deus. E está viva, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós somos esses, as pedras vivas. Eu quero resgatar isso, meu irmão. As pedras vivas, as pedras que vivem, glória a Deus, que está junto com a pedra angular, que é a pedra principal. O fundamento é Cristo, sempre vai ser Cristo. O valor da igreja é que o sangue de Jesus foi derramado por ela. Ele comprou a igreja pelo seu sangue, então não desvalorize aquilo que foi comprado pelo sangue. Não torne o sacrifício de Cristo à toa. Ele derramou o precioso sangue. Ele edificou a igreja. E por isso que eu fico bravo. Deixa Deus falar o seu coração. Tenho mais alguns minutinhos para fechar essa parte. Cuidado para não ser pedra de tropeço. Cuidado para não ser pedra de tropeço. Lembra da declaração, eu ia ler, mas lembra da declaração que ele falou para Pedro? Pedro, uns segundos depois, vai dizer assim, Cristo começa a falar a respeito da morte dele. E aí Pedro fala, tenha dó de ti mesmo, meio que isso não vai te acontecer. Aí Jesus olha para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás, que agora você é pedra de tropeço. Quem usa esse termo é Cristo, falando para ele. Ué, a pedra que estava lá, tu és pedra e sobre esta pedra, né? Sobre essa rocha, pedra maior, edificarei a minha igreja. Essa declaração, daqui a pouco virou pedra de tropeço. Sabe por que virou pedra de tropeço? Porque não está na vontade de Jesus. Então o que é pedra de tropeço? É tudo aquilo que não está na vontade de Jesus. É tudo aquilo que não é vontade de Deus. Se a vontade de Deus é edificar a igreja e a sua palavra é para amaldiçoar a igreja, então, meu irmão, você é uma pedra de tropeço. Muito cuidado ao se referir em pessoas, e porque pessoas falharam achar que é a igreja. Muito cuidado. Tenha temor, porque o noivo vai brigar pela noiva. Aleluia. Ele tem compromisso. É Ele que está tornando ela sem rugas, sem mancha, sem mácula. Deixa Deus falar o seu coração. Se nós somos pedra, irmão, nós temos um formato diferente. Tijolo você faz a forma e deixa, né, naquela forma. Pedra não, você tem que talhar a pedra. É difícil, irmão. Tem gente difícil na igreja, sim ou não? Ah, se tem, meu irmão. Eu, por exemplo, sou um. Eu sempre venho para provocar vocês. E a mim mesmo. A minha relação com o Senhor. É cheio de pedra. Irmão, mas Jesus faz a gente encaixar. Oh, glória! Tem umas pedras esquisitas. Cadê o Júlio? Aleluia. Tem umas pedras, irmão. Você precisava ver quando eu comecei o Ministério Jovem. 9 jovens. Não. 9 jovens. Oh, irmão, se você visse, aleluia. Você vê os adolescentes hoje, que benção. Você precisa ver aquela época. Oh, glória. Umas pedras difíceis. Mas é pedra viva, irmão. Tem umas pedras mais redondinhas. Glória a Deus. Aleluia. Tem umas pedras mais fininhas. Oh, glória. Tem uns pedrão. Tem umas pedrinhas. Oh, glória. É assim que a igreja vai sendo formada. É assim. Agora, quem é que junta tudo? É Cristo, a pedra principal. Então, o valor é Cristo. É Ele que deixa todo mundo aprumado. É Ele que deixa o arco bonito. É Ele que deixa a igreja gloriosa. Aleluia. Então, se tivermos Cristo, temos tudo. Irmãos, às vezes, quando aparecem umas pedras, aleluia. E só por Deus, irmão. Tem umas pedras difíceis, viu? Mas Jesus mandou eu ter paciência, que Ele é a pedra principal. E é assim que a gente vai construindo, é assim que a gente vai crescendo. Essa multiformação de Deus, Pedro vai tratar isso depois. Essa multiforma, manifestação dos dons, essa multiforma.
multiformas. Glória a Deus. Então, tudo que não for de acordo com a vontade de Jesus é pedra de tropeço. E eu fecho aqui, que eu já prometi 50 mil vezes. Vamos lá para o versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou pedra principal, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Queridos, é uma construção. Preguei isso. É uma construção mesmo. Agora, que construtor que é você? Que construtores que somos nós? Jesus chamou a gente para construir alguma coisa. Envolva a sua família na construção de Cristo. Envolva a sua casa naquilo que Ele está construindo. Você mesmo, como pedra viva, se envolva, porque Ele está edificando a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja, irmão. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. A igreja vai avançar. Ela vai crescer, porque é Cristo que está edificando. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Eu termino, então, com a maior declaração que ele diz: vocês, porém, são geração eleita. Você faz parte da raça eleita. Irmãos, nós não somos toda a raça. Toda a geração fica melhor, eu acho. Não somos toda a geração de eleitos, mas fazemos parte da geração eleita. Nós somos um pequeno pedaço da geração eleita. Olha para o seu irmão e fala assim: geração eleita. Sacerdócio real. Aí Pedro, com os seus hebraísmos, né? Pedro é um judeu. Ele vai usar uma linguagem muito própria aqui. Ele vai falar sacerdote real. Engraçado isso. Para algumas igrejas, só Pedro é sacerdote, né? Mas aqui no texto Pedro está falando, ó, vocês também são. Para algumas igrejas, só ele é pedra. Mas para Pedro, ele está falando, vocês também são pedra, como eu sou pedra. Percebe que nem o texto de Pedro parece que o povo lê. Aí Pedro está falando, olha, sacerdócio real. Irmão, você não é todo sacerdócio, mas você faz parte do sacerdócio real. Nação santa. Somos um pedaço da nação santa. Aleluia. Aleluia, nação santa. Aí ele vai dizer, parte da propriedade exclusiva, parte do povo adquirido. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Gente, povo exclusivo de Deus. Vou repetir, povo exclusivo de Deus. Nós não somos todo povo, mas quem está aqui é povo exclusivo. E termino falando, né? Para que tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o sentido da pedra viva. Você quer cumprir a vontade de Jesus? Fique de pé nessa noite. Quem quer cumprir, só quem quer cumprir a vontade de Jesus, fique em pé. Aqueles que podem, obviamente. A gente sabe disso. Exagerei hoje. Glória a Deus. Você é um proclamador de virtudes. Daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai usar o texto de José, ele vai dizer assim, você não era povo, mas agora você se tornou povo. Você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Quando ele vai dizer isso lá em Oséias capítulo 2, ele fala, não povo, se tornará povo.
É isso que Pedro está resgatando, como um bom judeu que é. Ele está dizendo, olha, esse tempo chegou na sua vida. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, você não era povo, mas Ele te chamou para ser povo. Você não tinha alcançado a misericórdia, mas Ele te chamou para alcançar a misericórdia. O pessoal do louvor já pode subir. Ah, querido, você tem uma vocação do Senhor nessa noite. Deixa Deus falar o seu coração. Eu estou aqui para resgatar isso, através da palavra do Senhor, e para dizer para você, você tem uma missão, você tem um propósito. E o propósito é ser uma pedra viva. Queridos, eu não sei como é que você está, também não quero ficar aqui, sabe, brincando de tentar emocionar você com as minhas palavras. O ser humano é convencido com as palavras, Deus não. Deus não se empolga muito, né? Porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que está dentro. Mas é tão importante que você volte a ser uma pedra viva. É tão importante que você erga sua cabeça e cumpra sua missão. Proclamador de virtudes, anunciador das virtudes, anunciador de Cristo. Porque Cristo é em nós a esperança da glória. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de ser uma pedra viva. Precisamos, irmãos, que essa vida de Jesus encha a nossa vida. Os nossos cânticos têm que ser cânticos vivos. O nosso comportamento lá fora tem que ser um comportamento de pedra viva. Irmãos, eu não quero ser conhecido como frequentador de templo. Eu quero ser conhecido como pedra viva. A minha identidade é cristã e eu não abro mão. Ah, você é cristão, é isso mesmo. O que é que você precisa? É você que tem resposta para gente que não tem resposta. Porque você carrega a palavra do Senhor. Essa noite você vai chegar diferente na sua casa. Essa noite você vai chegar com uma pedra viva. Você vai chegar aleluiado, irmão. Porque Deus falou com você. Estou te chamando de volta, meu filho. Estou te chamando de volta, minha filha. Estou te chamando de volta. Ouça a voz de Jesus nessa noite. Há um clamor de Jesus nessa noite. Ele está aqui passeando pela sua igreja. Ele anda no meio dos 7 candelabros. E os 7 candelabros lá simbolizavam as 7 igrejas. Ele está andando aí, aleluia. Então se eu fosse você, eu louvava diferente, eu adorava diferente. Se eu fosse você, eu me comportava como alguém que está aqui, mas não está aqui. Se eu fosse você, eu entrava agora, aleluia, nesse lugar, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus.